No episódio passado de O Aprendiz, eu pedi ao Grupo Águia e Alliance que criassem e produzissem uma ação de marketing online, com pelo menos uma peça viral e 2 peças de publicidade digital. O produto? O serviço de música de um grande portal na internet. O Grupo Águia, com seu líder Pedro, saiu muito animado. Foram 14 horas ininterruptas de brainstorm. A apresentação dos 2 trabalhos deixou mais uma vez evidente a superioridade do Grupo Alliance. A Alliance venceu outra vez. O Grupo Águia voltou para o Hilton e a Alliance voou para o Rio de Janeiro, onde se hospedou no Copacabana Palace e visitou os bastidores da novela Bicho do Mato, na cidade cenográfica da Record. O tempo gasto no brainstorm foi motivo para uma analogia muito bem-humorada do meu conselheiro Walter Longo. Brainstorming é como um motel. Se em 2 horas você não resolve, pode ir embora para casa. Pode ir embora para casa, não resolve mais. Tendo exercido uma liderança, no mínimo, questionável, o Pedro não poderia mais continuar conosco. Você está demitido. Eram 16 candidatos. Restaram 7. Quem será que vai ser demitido hoje à noite? Continua lindo, Paulinha. A gente pensa muito em vocês. Por um segundo assim eu pensei, ai, vou embora. Alô? Alô, bom dia. Você deve encontrar o Sr. Roberto Justus às 10 horas na Danone. Ok, obrigado. Pessoal, vamos encontrar o Roberto Justus às 10 horas na Danone. Bora, Anselmo, acorda, bicho. Aí eu vou, é bom que a gente toma café da manhã. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos à nossa tarefa 10. Para mim, essa tarefa é muito especial, porque trata-se de um cliente do grupo. Não só isso, mas o produto é muito especial. Vocês vão fazer uma ação promocional a ser desenvolvida em 2 supermercados diferentes. Vão ter que criar essa ação promocional, vão ter que desenvolver essa ação promocional e vão ter que implementar essa ação promocional nesses supermercados para um produto fantástico, que é o Activia. O Activia é um produto que foi desenvolvido há um bom tempo atrás e ele está presente em mais de 30 países, milhões de consumidores, principalmente consumidoras, mas é muito bom para homem também, usam esse produto. Pegar esta marca, pegar um produto como esse, que tem um diferencial tão grande no mercado, e fazer uma promoção dentro de um ponto de venda agitado como é um supermercado, preocupando-se com todos os aspectos dessa promoção, é fantástico. Vocês vão ter 2 dias para trabalhar, não é uma tarefa muito longa, mas é uma tarefa muito importante. Estou agora, com toda certeza, com os 7 melhores participantes. Muito obrigado. Volto daqui a 2 dias. E quero ver, julgando juntamente com o pessoal da Danone, qual foi a eficácia dessa promoção que vocês vão criar. Muito obrigado, obrigado aos meus conselheiros e até lá. Na hora de apresentar, vender ou negociar qualquer produto, credibilidade é um fator decisivo. O publicitário Luiz Antônio Galeb percebeu isso desde o início da sua carreira, quando vendia espaço em estandes de cinemas. Na TV, o Galeb descobriu uma forma de anunciar qualquer produto que combina o seu estilo informal com muita objetividade e um grau impressionante de persuasão. Sabe convencer. Galeb, qual é o segredo de uma boa promoção, obviamente de uma boa venda? A pessoa conhecer muito bem aquilo que está vendendo, identificar rapidamente quem é o comprador daquele produto, porque não adianta nada você ter um produto que você conhece, beleza, mas não conhece quem compra. E partir para cima com todos os argumentos, não ter medo de não vender, não ter medo de não agradar, porque... Quando a gente faz uma promoção num ponto de venda, como meus aprendizes têm que fazer agora, qual, na tua visão, que você possa lembrar, o erro mais comum que é cometido nessas horas? Não conhecer o produto que está oferecendo. Se não conhecer o produto, não vende. Tem que dominar. Promoção fora do contexto. Porque se você não conhece o produto, você não consegue identificar o comprador dela. Um dos motivos que tornou o Galeb o sucesso que ele é baseia-se justamente na sua habilidade de saber falar para o público certo, como ele acabou de dizer. Quem não assegurar a empatia, o interesse e a adequação de qualquer mensagem ao seu público pode acabar promovendo um grande fracasso.
Vamos ver como os meus aprendizes vão se sair nesses 2 pontos de venda, tentando promover esse grande produto que é o Activia. Quem é o líder dessa tarefa? Sou eu. Karine. Quem será a líder na tarefa? A Paula. Paulinha. Tá aqui o dossiê. Obrigada, Edson. Obrigada, Edson. A Bia, ela tá muito tocada com a saída do Pedro. Mais do que o Pedro ter saído, foi a Iane ter ficado. Tá bem difícil pra ela. Eu fico com tanta raiva de ver ela voltada atrás de Janel, mas com tanta raiva. Ela falou de injustiça, sabe? Eu não acredito que o mundo esteja marchando errado e só ela esteja marchando certo. Eu tenho que pisar em ovos, tentei conversar com ela hoje 2 vezes. Chegou com um papinho todo infantil, que é o perfil dela. Vamos ser amigas, porque eu gosto muito de você, porque... Não. Eu tenho que realmente ter muita cautela. E mostra o resultado, não quero ficar falando. Tanto que eu falei pra ela, daqui por diante, meu tratamento vai ser com você estritamente profissional. Ela fica muito tranquila. Agora é adulto, entendeu? Chega nessa coisa de criançola. Ninguém me escuta. Eu tô tentando o máximo tirar toda essa mágoa, todo esse rancor da Bia. Vamos fazer coisa profissional. Agora acabou esse joguinho de criancinha pra cima de mim, de beicinho de criança de 5 anos. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à Danone. Como vocês já sabem, a próxima prova é uma prova de Activia. Acho que alguns de vocês já conhecem a marca, não sei se todos conhecem. Ele é um iogurte funcional que ele tem o benefício de ajudar a regularizar o trânsito intestinal. Ele é o único que tem um bacilo, que é o bacilo Dan regularis, que ele sobrevive pela passagem do estômago, chegando na quantidade ideal no intestino, e são esses bacilos que fazem essa regularização do intestino preguiçoso. O objetivo da prova é ressaltar essa diferenciação de Activia dentro do ponto de venda, mostrando por que a Activia funciona, por que a Activia é diferente dos outros iogurtes. Cada grupo vai receber uma pasta, tem imagem dos produtos, tem o logo de Activia, e acho que com esse material vocês vão ter todas as informações que vocês precisam para desenvolver esse trabalho no ponto de venda, tá? Boa sorte para vocês e vamos alavancar essas vendas de Activia. Obrigado. Parou aí. Então vai ser no Paroí. Então pá. A gente decidiu com outro grupo qual supermercado extra cada um ia ficar. E a gente chegou no Paroí para ficar com o do Itaim Bibi. A gente saiu do briefing da Danone, veio pro hotel, fez um pouco de brainstorm. Eu quero fazer uma coisa bem doida, gente. Eu quero fazer uma coisa que a pessoa passa... O que é isso no supermercado, entendeu? Se a gente fizer placas de trânsito com coisas a ver com o produto deles, que a gente espalha essas placas, desde o estacionamento até o guichê. É original. A gente pode ficar de guardinha? Não inventa. Tive uma ideia bem legal. Sabe aqueles negocinhos que você senta e acerta a bolinha e a pessoa cai? A gente podia sentar os 4 e a pessoa que compra, ela pode escolher quem que ela quer derrubar. E a gente tá indo lá pra ver como é o supermercado, onde que a gente vai ter espaço, o que a gente pode mudar, o que ele autoriza a gente a fazer, ver o que é viável. A ideia é a seguinte, todo mundo que chegar aqui já vai ver o que é isso. A gente já explica, olha, é uma promoção da Activia, é só hoje que você comprou a Activia, vem aqui e joga a bolinha. Após essa análise do local, nós retornamos aqui pro Hilton para tentar estabelecer alguns contatos para localizar esse produto chamado Tombo Legal. Eu tô precisando alugar um brinquedo que fica algumas pessoas em cima, você joga uma bolinha e ela cai numa piscina de água. Sei, é o Tombo Legal. Chama Tombo Legal? Me parece que realmente vai ser meio complicado de localizar esse produto. Você tem esse brinquedo disponível? Não tem. A gente veio pro Hilton, começamos a planejar toda a ação, o que a gente queria fazer. A gente foi lá na loja, né, no Itaim, falou com a Rosana, que era o contato, né? Ela levou a gente lá na gôndola pra conhecer, onde a parte lá de iogurte, né, de laticínios. A gente vai ter que montar aqui um planejamento do que a gente quer fazer e aprovar com essa pessoa da área comercial que chama Marcelo. Eu só acho que a gente tem que ter um objetivo legal. Qual o foco que a gente vai fazer? Eu tinha pensado em caracterizar a ação com bicho preguiça. E eu te digo uma coisa, de experiência própria, se essa menina tiver boas ideias, que ela diz que tem, que eu não vejo, eu vejo muita quantidade, pouca qualidade, sem nenhum conteúdo. Um bichinho preguiça deitado numa rede, aí no outro ele fazendo uma ginástica. O raciocínio dela é esse, desse tamanho de ervilha. Se a gente afirmar sabor, é uma identidade essencial que a gente vai agregar. Então, legal. Então vai ser o sabor. Então vamos trabalhar em cima do sabor. Quais são as ações que em cima do sabor a gente vai conseguir ser objetivo e passar a mensagem? Brincar o Activia com o prazer. Benefício com o sabor. Sabe? Exatamente. Benefício com o sabor. Então, aquela frase que eu coloquei, iogurte mais benefício igual Activia. É que, na verdade, eu quero falar de sabor. Eu quero alugar um brinquedo, Tombo Legal, com água, tá? Eu não quero de piscina de bolinha, não. É complicado de achar, viu? É mesmo? Eu quero alugar um brinquedo, um Tombo Legal. Com água não tem, só com piscina de bolinha. Se a gente não encontrar, a gente tem que ter uma ideia
brilhante pra substituir. Sim, mas onde é que tá a ideia? É por isso que eu tô pensando aqui. Tentando ver se eu consigo juntar alguma coisa e dar um estalo aqui. Tem mais nada, sabe? Tem que ser uma coisa simples, muito simples. Fazer um evento com o dado. Ou seja, se for 15, joga o dado. 24 é uma mega camiseta bem legal. Se for 30, uma consulta com uma nutricionista. A gente já decidiu o que a gente vai fazer. E agora a gente está fazendo assim uma conta do quanto que a gente precisa comprar desses brindes, né? Porque a gente fez uma escala. Até 12, a gente colocou a térmica pequenininha, a camiseta e o porta-CD. Acima de 18, a gente colocou a lata, o bowl, a bolsa térmica grande. A estratégia já está pronta. Na verdade, é montar estrutura, ver que tipo de fornecedor que a gente vai precisar. Ontem praticamente foi um dia inútil. Todas as ideias que surgiram não tiveram profundidade. Primeiramente, a gente tentou um brinquedo. Nenhuma empresa conseguiu nos atender. Pensamos nas placas de sinalização, só que não foi possível. Então as duas ideias foram por água abaixo. Então hoje de manhã a gente já disparou todos os planos B. Oi, Max, tudo bom? Beleza, e aí? O outro brinquedo a gente não conseguiu. A gente conseguiu um touro mecânico, que é lindo. Ele parece um touro de verdade, ele tem uma capa super bonita, ele tem cara de touro e tudo. Ah, legal. Então a gente pode ficar de 2 em 2 lá no touro. Legal. E a gente pode ir de terno, com chapéu de Cowboy, vaqueiro. Porque eu acho que é uma coisa divertida, assim, da pessoa mexer com a gente em cima do touro, né? Eu também acho. Eu acho que com certeza vai ter um monte de gente se divertindo e vai achar engraçado. De manhã no Hilton, a gente colocou em prática todas as estratégias que a gente definiu ontem. Eu fiquei com a parte dos materiais de degustação e a contratação dos promotores. A Bia ficou com a parte dos brindes. A gente colocou um brinde na de 6. É uma colher de porcelana personalizada da Active. E a Paulinha ficou com a parte dos banners e material de comunicação. Fechado promotoras, fechado banner. E agora a gente saiu para comprar as peças para fazer o evento amanhã. Ah, ótimo. Os meninos foram pra rua. Fomos na Young Rubicon buscar os displays. Dali, seguimos para a zona norte de São Paulo, onde a gente veio buscar as camisas que nós vamos utilizar na ação promocional. Passaram na gráfica pra fazer o adesivo do carrinho. Depois eles foram buscar os chapéus de cowboy, que a gente vai dar como brinde também, vai fazer parte da brincadeira. Não é pesado, leve. E agora a gente vai tentar caprichar o máximo possível na gôndola que a gente vai estar fazendo a degustação. Olha o carrinho, gente. Ficou bonito, hein? É um grandão mesmo. Ontem me questionaram a respeito da Bia ser uma profissional madura e eu uma profissional amadora. Que hoje pela manhã a profissional madura me pediu para que a degustação fosse feita com colher chinesa de porcelana. E eu, como uma profissional amadora, fui obrigada a fazer isso acontecer em termos de custo. Mas tá indo, o grupo tá bem, a gente tá conseguindo se relacionar muito bem. Have you ever seen the rain coming down, sunny day? Ai, que lindo. A gente, hoje de manhã, acordou bastante cedo para finalizar e ajustar as últimas ações. Quando a gente chegou, a gente já começou a montar. A Yane, como sempre, com aquelas meio loucuradas, assim, que você não entende muito o que ela fala. Mas, enfim, tá aqui, tamo junto, né? Vamos nessa. Compre produtos Activia e ganhe prêmios. A gente tá fazendo uma promoção da Activia. Você conhece a Activia? Oi, tudo bom? Você conhece Activia? Pode, a criança pode tomar, não tem restrição nenhuma. É um iogurte normal. Ele tem danos regulares, que é um bacilos que ajuda a regular o teu intestino. Se você comprar 10, você pode escolher entre esse kit e esse porta-retrato. 12 já ganhou a bolsa pequena. Se você levar mais 3, aí você ganha grande. Tá, pronto, eu vou começar. Tá? Olá, o senhor gostaria de provar o Activia da Danone? Olá. O Activia é um iogurte que ele tem o bacilo Dan regulares. A gente tá com uma promoção especial. Você gostaria de dar uma olhadinha?
Ele regulariza o funcionamento do intestino. Nós estamos com uma promoção. Se você levar uma bandejinha, você ganha um chapéu de cowboy. Se a senhora quiser se divertir, nós temos um touro mecânico lá embaixo. E a coluna depois, como é que... As garrafinhas estão 1,27, tem que levar 3. Pra ganhar um chapéu? Isso. Eu não quero chapéu. Pode ficar com um chapeuzinho. Mas eu não quero um chapéu. É? Então tá bom. Lá embaixo dá pra brincar no touro mecânico. Eu vi o touro mecânico, mas nem que me pague. Tá feia a coisa. Não, vai, 6, pode pegar, 12, pode ir lá. Pode pegar, 15, pode. de que é essa? Bia, dela de viagem. Bia, já pega dos 4 aqui pra gente. Vai levar 15? Foi a mala pra você. A gente contabilizou que quem fosse levar bolsa de viagem, que eram 15 potes de iogurte, fosse passar assim 1 ou 2 a cada hora. E em 1 hora a gente acabou com todas as bolsas, eram 8. Essa é a última bolsa, viu? Então a gente vai fazer com o que tem de brinde agora pra terminar as vendas. Agora você joga o dado e você ganha um porta-retrato ou um kit banho. Pode jogar! Aê! Kit banho! Bia, muito bom. Obrigada a você, tchau. Gente, tem alguém andando no touro mecânico? Nós estamos com uma promoção hoje. Se a senhora levar uma bandejinha, lá embaixo tem um touro mecânico. Se a senhora quiser passar para se divertir lá. Olha, com osteoporose eu não me atrevo. Eu acho que ousar em oferecer um divertimento talvez seja uma ideia legal. Eu gostaria que a diversão fosse mais divertida. Boa noite. Tudo bom? Durante essa prova, acho que vocês perceberam que para manter uma boa saúde, o corpo precisa estar funcionando em harmonia e muito bem regulado. Nenhum objeto criado pelo homem, talvez, represente tão bem alguma coisa bem regulada quanto o relógio. Nós estamos hoje aqui para dar esse resultado dessa tarefa no Museu do Relógio, que o Dimas de Melo Pimenta montou. E é muito interessante porque tem de todas as datas, de todas as marcas, enfim, absolutamente fantástico. Esse pequeno espaço, mas de uma grandiosidade incrível. E hoje nós tivemos essa tarefa. Os dois grupos conseguiram vender muito mais do que se vende num dia comum, usando cada um uma estratégia diferente da do outro. Eu, antes de dar para vocês o veredicto dessa prova, eu vou pedir ao Rodrigo, da Danone, meu cliente, que dê a opinião dele do que ele achou acompanhando essa prova, porque foi ele que deu o briefing para vocês. Rodrigo. A promoção, ela é importante para alavancar o volume, mas ela também é importante para construir a marca no médio e no longo prazo. Acho que nesse quesito os dois grupos, eles se diferenciaram. Eu acho que teve um grupo que foi mais alinhado em relação ao target, em relação à imagem da marca. O Grupo Alliance fez uma venda 7% superior ao Grupo Águia. Só que não é apenas o que nós estamos avaliando. O Grupo Águia usou de mecanismos extremamente mais adequados do que o Grupo Alliance e unanimemente ganhou essa prova. Parabéns, que realmente não deu dúvidas. Touro mecânico, chapéu de cowboy, um produto Activia, extremamente ligado ao público feminino, muito bom também para os homens, porém, a maioria do público-alvo feminino, uma mecânica que não casa uma com a outra. Então, vocês que já estão tão cansadas de ficar no Hilton, vocês vão aqui pertinho de São Paulo, viajar para uma pousada de charme maravilhosa de Itatiba, chama Fazenda Vila Rica, está fechada só para vocês. Lá vocês vão fazer massagem, vão usufruir de alta gastronomia, piscina, sauna. Vocês vão aprender a jogar golfe com o líder do ranking paulista de golfe, que chama Pedro Costa Lima, que é um esporte delicioso também, que vocês vão adorar. Terminado esses momentos de lazer dentro dessa fazenda, vocês vão voltar a São Paulo e vão assistir uma peça que está em cartaz agora. Vocês isolados no hotel, não sei se sabem, mas veio o Cats de Nova York. Vocês vão assistir, mas não é só assistir, porque assistir a peça é uma coisa, outra coisa é participar dos bastidores, ir para trás e conhecer a estrutura da peça, ver, vão ser tratadas que nem rainhas lá dentro, merecidamente. Quero agradecer a Danone, aproveitar o Rodrigo, que é o gerente dessa fantástica marca Activia. Vocês já sabem, não estão acostumados a perder, mas voltem para o Hilton, encontro com vocês na sala de reunião, onde um de vocês vai ter que ser demitido. Até mais, obrigado, boa sorte, até a próxima. Ganhamos! Minha mãe, meu namorado, minha madrinha, todo mundo, vamos lá. Ganhei, mãe! 2 vezes! Eu errei numa avaliação que eu falei no começo.
Eu não quero óbvio. Se a gente não chegar em nenhum lugar, a gente volta pro óbvio. E eu errei em não voltar pro óbvio depois. Erros acontecem. Mas o que acontece? Um tem que tentar corrigir o erro que o outro comete. Sim, eles ficam todo mundo quieto porque tá todo mundo vendo o outro pegar fogo. Exatamente. Lógico, e aí, tem um jogo nisso aí, sempre tem. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada por fazendo aqui. Meninas, a nossa introdutória. Eu prefiro errar na ousadia e no ter alguma ideia do que em não participar. Então tem gente sendo muito omissa e ficando pela omissão, né? O maior responsável, na minha opinião, é a Karine. Ela é a líder, ela se deixou levar pelas ideias do Anselmo, toliu a capacidade intelectual minha e do Nacal. Ganhar é uma beleza, ganhar é libertador. Essa palavra, eu acho que ganhar é libertador. Sem dúvida, eu acredito que a demissão mais justa seria para a Karine. Se ela simplesmente tentar se defender, se esquivar e colocar a culpa em outras pessoas, eu tenho certeza que ela vai ser demitida. Nessa tarefa, a Alliance tropeçou feio no próprio ego. A meu ver, foi uma catástrofe essa tarefa. A proatividade das pessoas, a atitude de dizer, não, vamos ter uma ideia, vamos sentar, ou então vamos bolar uma coisa. Porque é nessa hora que o Nacal sempre pula fora, que o Max sempre pula fora. Então assim, fiquem pensando aí, entendeu? E a gente vai fazer o operacional. Fazer o operacional, posso contratar um boy para fazer isso. Eu e a Karine, a gente tentava sempre achar uma forma criativa de fazer as coisas. O Nacal e o Max não saíam daquele plano básico. Boa noite. Boa noite, gente. Esse grupo desacostumou, vocês lembravam da decoração da sala, né? Max nunca viu essa sala antes, só uma vez. Uma vez. Mas esse grupo que eu não sei se subiu no salto alto, fez uma performance lamentável, né? Fala, Walter, o que você achou do desastre da Alliance? Na hora que a gente analisa a adequação do que foi feito, a forma como o produto foi exposto, o que foi promovido junto com o produto, a gente sente uma total inadequação, uma total falta de pertinência ao target a que se destina o produto Activia e o produto em si, o posicionamento que ele tem no mercado. Então, para nós foi com muito espanto observarmos que havia um touro mecânico na garagem e havia chapéu de cowboy sendo distribuído junto com a Activia, porque nos pareceu, a princípio, uma coisa extremamente inadequada. Pode ser bacana a pessoa levar um chapéu de cowboy para casa, mas não é nada bacana para Danone que as pessoas alinham o Activia, que é um produto mais feminino, apesar de também servir para o homem, um produto gostoso, é um produto, sei lá, charmoso, é um produto que tem todo um... Começando com a embalagem, com as cores, com todo o pensamento por trás desse produto, desde que ele foi criado, e obviamente o mais importante, o conteúdo, ele não tem nada a ver com touro mecânico, entendeu? Então, essa inadequação, né, absolutamente fantástica, como nunca vista, nunca poderia imaginar. Eu quero entender da líder, porque eu já sei que a ideia parece que partiu do Anselmo. Como surgiu? Se vocês já repensaram isso, então vamos ouvir vocês. Na verdade, a gente teve uma tarefa difícil em termos de criatividade, porque a gente veio de uma crescente onde todo mundo estava indo muito em criatividade. Nas outras tarefas? Nas outras tarefas, principalmente eu e o Anselmo. E nem a gente rendeu. Principalmente você, Anselmo, os outros não são criativos. Não, nas outras tarefas não foram mesmo. E aí... É isso mesmo, Natal, verdade? Bom, eu discordo, mas respeito. Aí nessa tarefa, o nosso brainstorm foi muito difícil, a gente não conseguia tirar nada dali. A nossa ideia, uma coisa inicial que surgiu foi trazer
alguma coisa que fosse associada ao bom humor. E aí, na procura do brinquedo, o único brinquedo que a gente acabou achando foi esse, que era mais fácil de alugar, era o que tinha um preço acessível. E vocês não se preocuparam de que esse brinquedo não teria nenhum link, nenhuma ligação com o produto, com o público desse produto? Dentro de um supermercado, na garagem, no subsolo de um supermercado, que a pessoa teria que descer. A gente soube até que o operador, temos imagens disso, dormiu lá embaixo. Quantas pessoas desceram? É que depois a gente abandonou a ideia no meio do caminho, né? Ah, vocês abandonaram a ideia? Quando a gente viu que não ia... Logo no começo. Aí ficou só o chapéu. Quando eles desceram... E aí qual era a ligação do chapéu com a Activia? Logicamente a ideia do chapéu veio associada com a ideia de que você adquirindo o produto, você teria a oportunidade de conhecer como o produto atua no organismo, todos os benefícios que ele provoca na pessoa, nas mulheres, nos homens e nas crianças, que também é um alvo disponível. E de certa forma, você tem a alegria, a diversão e sai rindo do supermercado feliz, ou porque você brincou no touro mecânico, ou porque você viu um de nós brincando. Nossa, que difícil aqui tá ligado. Esse link teu tá complexo, hein? Não, é perto. Nossa Senhora. Eu fantástico. Ele conseguiu achar lá no final do mundo, eles conseguiram achar uma ligação entre a ideia desastrosa e a execução. Que a gente partiu de um ponto e realmente chegou no lugar errado, isso eu concordo. A ideia inicial era alugar um brinquedo que se chama Tombo Legal, que você joga uma bolinha e derruba a pessoa dentro d'água. Nossa. Cada vez pior a mão. Não, tudo bem, só tô explicando como foi. Porque quando a gente começou o brainstorm, eu falei que eu não queria fazer uma promoção de dar brinde, assim, básica. De fazer um brinde associado à mulher. Queria fazer uma pior. Não, eu queria ter uma ideia diferente, que a gente infelizmente não teve. Realmente, em termos de criatividade, foi zero. Você não voltou pro brinde, então? Porque, na verdade... Melhor ter brinde do que touro, né? Porque o brinde pode não ser a coisa mais criativa, mas depende da adequação, depende de como você vai entregar esse brinde, depende de como você vai anunciar isso lá dentro do ponto de venda, ou fora. Elas foram para fora do ponto de venda. E foram para fora dizendo isso aqui, ó, um material bem feito, padronizado, de acordo com o padrão visual que os materiais de Activia têm que ter, e é um atrativo. E o que o Grupo Águia fez foi fazer um trabalho adequado para um produto, né, que ajuda, né? Porque quando o produto funciona como a Activia funciona, e eu sou testemunho disso porque esse é um produto que a gente consome em casa, minha mulher adora. Então, quando você tem um produto com esse tipo de perfil, a preocupação de fazer a adequação da promoção com essa fantástica marca, com esse fantástico produto é até maior. Eu levantei essa questão no brainstorm. Eu falei, olha, eu acredito que a gente deveria dar ou um brinde ou uma prestação de serviços que fosse muito aliado ao público feminino. Agora, Macau, quando você recebe, então onde eu entendi, uma mensagem para ir a 25 de março e comprar 500 chapéus de cowboy, literalmente você deve ter sentido, por falar em touro, que a vaca estava indo pro brejo. Você e o Max compraram. E se você foi tão contra, por que você fez? A pergunta é por que não se insurgiram contra, se vocês tinham, como hoje tem, tanta certeza da inadequação? A gente não conseguiu se impor, ainda que a gente levantasse a questão. Eu gostaria de responder a pergunta do Walter. A nossa liderança sempre deixou bastante claro que queria primar pela genialidade, pela originalidade. Como nós já estávamos no estender das horas, 1 hora, 2 horas da tarde, a ligação que nós recebemos foi ter um touro mecânico e ter os chapéus. E eu levantei a bola, olha, achei isso arriscado, mas tanto o Anselmo quanto a Karine defenderam que não tinha problema porque a comunicação disso com a linguagem da empresa seria ok. Não sei exatamente qual. Eles falavam para vocês que era adequada a linguagem desse produto. Porque a preocupação, Roberto, pelo menos tanto nas tarefas 8 e 9, que foi claro e eterno, era de estar bem coerente com a linguagem das duas empresas. Tanto da touro mecânico e o chapéu de cowboy estão coerentes com a linguagem da empresa? Pela fala do Anselmo e da Karine, o que importava não era o touro mecânico nem o chapéu, mas sim como você comunicaria isso, trazer o bom humor para o consumidor do Activia. Então, por favor, o grande autor da ideia. A gente partiu do zero e a gente considerou a hipótese de um balão de ar quente. Okay? Essa hipótese caiu por terra logo no começo devido a problemas técnicos e outras coisas mais. A gente teve a ideia... Às vezes menos é mais, sabe? Olha onde vocês vão. Balão de ar quente, disco voador, bolinha caindo gente, touro. Tanto que a gente não fez. Mas é loucura, quer dizer, né? Por que achar que o que vai fazer um barulho desse tamanho, você vai atrair provavelmente a atenção, mas vai tirar a atenção do que está interessando, que é o seu produto. Correto.
Bom, eu acho que falando de tarefa, nós já esgotamos. Agora temos que falar das pessoas. Eu estava observando o Grupo Águia e percebia que havia uma cisão clara dentro do Grupo Águia, né? Então, o Pedro e a Bia eram um grupo, né? E a Yane e a Paulinha eram outro. O que a gente percebe aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vocês parecem ter também uma afinidade maior e vocês parecem excluídos um pouco dessa história. Isto é verdade? Isso está acontecendo assim dentro do grupo? A percepção de vocês é essa ou não? Para essa tarefa eu tive essa percepção, na última não. Não existe aí uma... Na minha opinião, essa tarefa aconteceu sim. Olha, Roberto, eu vou te falar o seguinte, eu tenho falado há muito tempo, várias tarefas de cá, que eu e a Karine, a gente tem trabalhado muito bem juntos, em diversos momentos, a gente tem criado ideias legais, a gente tem Aliás, segundo ela, só vocês criam. Não, na tarefa 9 a ideia das bolinhas foi minha. E na tarefa 8 a ideia das mãos e todo o texto e tudo foi do Mas não foi só sua, né, Karine? Não, foi minha, veio pronta, isso tá gravado, Tomás. Foi completamente na televisão que vai ver que não foi uma conversa nossa. Foi uma conversa que eu falei, tive uma ideia, imagina uma bolinha de música, então a ideia, você tava junto, você na calma, isso foi minha ideia. E a ideia das mãos... Eu respeito, mas eu discordo. Que a ideia foi dela? Eu discordo totalmente que a ideia foi só dela. Eu acho que foi uma ideia dela e minha e que foi desenvolvida pelo grupo, a ideia das bolinhas. Na Cal estava lá? Na Cal estava. E quem foi a ideia das bolinhas, por exemplo? Eu acho que foi dos dois. Na minha humilde opinião, de quem não é especialista numa área de advertising e marketing, eu acho que, por exemplo, a criação, as ideias, é realmente o que faz o dinheiro, é o que traz o lucro para a empresa. E eu não vejo no Max e no Cal o mesmo senso de buscar a ideia. Então a gente sente, não que a gente está se isolando deles, mas eles estão se isolando da gente porque eles não conseguem alcançar o mesmo grau de desenvolvimento de ideias que a gente está tentando. Esse grau de desenvolvimento de ideias, o touro mecânico... Não, eu entendo, mas a gente não pode acertar sempre, né, Roberto? A gente erra também. A Cal já disse isso tantas vezes que eu tenho certeza que ele sabe o que eu vou falar. Eu não sou criativa, eu não tenho ideia. Não, eu não falei nada disso. Eu nunca falei não isso, atrapalhado que tá gravado. Não, o que eu falei foi o seguinte... Nunca falou ou falou? Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. O que eu falei foi o seguinte, Roberto. Eu falei assim, eu acho que quando as pessoas estão tendo ideias, muito ajuda quem não atrapalha. Então, quando o Anselmo, por exemplo, está dando uma ideia, eu fico em silêncio. Quando que você dá a ideia? Eu dei a minha ideia no brainstorm, Roberto, e fui taxado de falta de originalidade. Se nesse ponto eu cometi um erro por não conseguir convencer o grupo dessa ideia. Eu cometi esse erro, eu confesso. Agora, em nenhum momento eu falei que eu não sou criativo. Em nenhum momento eu falei que eu não ajudo no brainstorm. Tudo bem, mas você dizer que não vai participar porque você melhora... Tudo bem, você acabou de falar que ele falou... Não, ele falou isso. Não, eu não falei que eu não sou criativo. Ele falou, tá gravado, ele falou em várias tarefas. Pode procurar, Roberto, você não vai encontrar em nenhuma vez eu falando eu não sou criativo. Nenhuma. Eu nunca falei isso. E que ele, então, preferia não atrapalhar do que... Sim, isso sim. E aí a minha pergunta ninguém aqui é publicitário, eu também não sou, eles também não são. Assim, não tem um momento que você tem que se superar e tentar, então, trazer alguma coisa... Eu trouxe uma série de ideias que, infelizmente, não foram atendidas. Mas eu... Você participou da tarefa 8 e da 9? Eu participei, Karine. Desculpa. Então, vou perguntar pra você, Anselmo, quem devia estar nessa sala? Esquece agora que a Karine é líder, né? Vamos fingir que ninguém é líder. Então, quem é a pessoa que poderia voltar? A Karine? Se ela não fosse... Não, ela é a líder. Estou perguntando se não fosse. Você consegue fazer exercício, uma hipótese? Total. Não, claro que a Karine tem que estar na sala. Isso não tem a menor dúvida. Ela tem que estar na sala? Obviamente que sim. Pelo erro dela? Não, porque ela é a líder da prova. Mas Deus do céu! Estou falando, esquece que ela é líder. Pelo trabalho, pela qualidade do trabalho que foi feito, quem que deve voltar? Quem foi o menos ruim aqui? Ou quem que mereceria estar no hotel? Essa é a pergunta. Porque eu acho que todos foram responsáveis igualmente. Não tem ninguém que possa ser. Não, inclusive eu. Porque se eu disser que eu volto, eu não vou estar sendo justo, porque eu tendo pressentimento, achando que a ideia do Tão Legal não era boa, eu não deveria ter partido para uma ideia semelhante. Então, nesse ponto, eu errei. Tá bom, na visão do Max. A mesma pergunta. Quem você liberaria? Eu liberaria eu mesmo, porque eu trabalhei no brainstorm. E das 4 ideias que nós levantamos, para todas elas eu dei ideias e defendi as ideias. A não ser na ideia mais conservadora, porque a liderança queria e fez questão de deixar claro que a ideia que nós utilizaríamos seria uma ideia original ou extremamente original. Bom, em virtude de tudo isso, você acha que você não precisava estar aqui, porque você teve um bom desempenho? Na minha opinião... Ou o menos mal de todos? Eu não sei se foi o menos mal de todos. Mas se você é o único que você acha que deveria voltar, provavelmente se eu posso salvar mais assumir uma opinião e dizer isso mesmo. Porque se eu pudesse salvar mais alguém, eu salvaria o Nacal também.
Então você acha que os principais responsáveis por essa derrota e pelo mau trabalho da equipe foram os dois? E posso citar 2 exemplos. Anselmo e Karine. Cita os 2 exemplos. Na minha opinião, a Karine, principalmente pelas falhas de planejamento e execução da tarefa, e na minha opinião, o Anselmo, porque não teve a percepção de que o cliente ficou assustado com a nossa ideia. Quando a gente estava lá trabalhando e com toda essa questão acontecendo, a gente sabendo que o cliente não estava totalmente satisfeito com essa ideia, ele chegou a pegar um carrinho de compras, colocar o produto Activia dentro, um chapéu de cowboy e querer passear pelo supermercado brincando de... Não, eu pensei nisso, mas eu coloquei o carrinho do lado e não fiz. Inclusive, eu conversei. Ele não fez isso. Mas eu tentei achar uma alternativa de realmente viabilizar o maior número de vendas no final da tarefa, nos últimos 15 minutos da tarefa. E sair de cowboy cavalgando pelo supermercado era o que você Ele não abortou por si só. Ele levou a ideia pro grupo e o grupo foi contrário. Não, isso não é verdade. Porque eu coloquei o carro do lado e eu já ia virar patética a atuação. Bom, eu acredito. E eu falei pra ele, não faz isso. Ele levou a ideia pro grupo, eu coloquei do lado. Colocou do lado o que? O chapéu? Não, eu coloquei do lado o carrinho e aposentei a ideia. Ele não fez isso. Não saiu cavalgando pelo... Não, ele queria sair cavalgando. Não, eu dei a ideia. Eu tô falando da falta de percepção. Novamente, ideias. Eu tento gerar ideias. Era isso que eu estava fazendo. Eu não coloquei em prática. Assim como foi eu que tomei a iniciativa de cancelar o touro mecânico lá embaixo. Você não abandonou, né? Você não é o líder, Anselmo. Tu não tá entendendo, Max. Não, o touro mecânico continuou lá, se fosse necessário. Mas a gente não ficou mais... O operador dormindo. Pelo que eu tive notícia. Vamos perguntar para a nossa líder. Eu não livraria ninguém, Roberto, porque eu acho que todo mundo errou muito. Você vai livrar alguém. Não, tudo bem. Posso ter Quem você vai mandar de volta para o Hilton? Eu tenho quase certeza, mas eu quero te ouvir. Não, levando em consideração tudo que a gente expôs aqui e todos os erros que a gente cometeu, eu acho que quem cometeu menos erro ainda de todo mundo acaba sendo o Nacal. Assim, eu acho que o Nacal, enfim, foi realmente o que, dentro desse processo, acabou dando outras ideias. Em algum momento falou uma ou outra coisa, apesar de eu achar que todo mundo tinha que estar aqui. Porque é o Nacal e não o Max? Porque o Max não falou nada. O Max não é um homem que falou nada. Nacal, volta pro Hilton. Você sobreviveu. E vocês 3 me aguardem lá fora, a gente vai falar já. Temos agora, graças à falta de perspicácia, eu acho, da minha querida Karine, sem querer condenar o Nacal, adoro o Nacal, mas eles são superiores nos desempenhos anteriores até aqui. Ela se colocou numa situação mais perigosa agora, porque os 3 são muito equivalentes. Se a gente analisasse hoje esta tarefa apenas, o que eu acharia um equívoco, uma miopia da nossa parte, na minha opinião, o voto iria para o Anselmo, que foi quem não apenas teve a ideia, gestou a ideia, mas até agora continua defendendo, de certa maneira, essa ideia. No entanto, olhando essa série de programas e principalmente entendendo que essa pessoa vai trabalhar num lugar muito competitivo, eu acho que, infelizmente, eu sinto da parte do Max um bom mocismo exagerado e um engenheiro de obra feita, que depois de que a coisa já aconteceu, ele tem sempre uma crítica sobre o que deveria ter sido se não fosse. Então, meu voto vai para o Max. Edson Henrique. Pelo desempenho coletivo, pelos resultados já mostrados, o Max vem demonstrando muito mais um perfil de apaziguador, né, de paizão, do que um de desafiador e aguerrido. Então, o meu voto também vai para o Max e para... Quero lembrar vocês que o Max é o maior vencedor do aprendiz até agora de todos os tempos. Nunca aconteceu de alguém chegar até o 10º programa indo uma vez só para a sala. Verdade. Então, nunca tinha acontecido antes. Vamos chamar. Alessandra, peça que entrem, por favor. Eu vou ser sincero. Eu considerava vocês 3 possíveis finalistas do aprendiz. E vocês 3 são 3 pessoas que eu realmente apostava. Eu tenho muitos motivos para não demitir vocês 3 e poucos para demitir. Entendeu? Em relação a essa tarefa, tenho. Mas eu não estou mais analisando só tarefas, né? Eu acho que isso vocês sabem, vocês levam em consideração. Se eu vou naquela sala, mas eu sei que eu fui bem até agora. Então, eu tenho aqui uma situação absolutamente atípica, que eu nunca enfrentei antes, mas vou enfrentá-la.
Porque é essas horas que tem que vir a serenidade do líder, né? De saber enfrentar uma situação difícil como essa. E vocês têm um momento para me convencer. Por que eu não devo demitir vocês? Então eu vou começar com o Max. Por que eu não devo te demitir? Porque está bastante claro que eu sou uma pessoa que trago o resultado, que unifico a equipe, que sou amigo de todos e mesmo assim defendo as minhas ideias. Agora, quando se trata de um grupo, muitas vezes é preferível você ceder e retrair um pouco em termos de resultado para você ganhar muito em relacionamento. Talvez tenha sido essa a razão de você nunca ter vindo ou poucas vezes ter vindo para a sala, então, ou seja, você prefere priorizar o relacionamento da equipe do que o resultado final, mesmo que às vezes se omitindo por coisas que são importantes? Pelo contrário. É sempre importante. Você falou isso? Não, mas não no sentido que ele colocou, porque senão não teria ganho tantas tarefas quanto ganhei. E aí, eu coloco para você o seguinte, Roberto, se esse é um erro, e se esse é um erro crucial, eu te peço uma segunda chance. Essa é a minha segunda sala de reunião. E eu posso provar para você... Talvez a última. Que Deus queira que não, e você também não. E eu tô mostrando para você que não. Quem eu devo demitir? Na minha opinião, você deve demitir a Karine. Vamos passar direto para você, então, já que ele fez menção a você, por que você não deve ser a pessoa que sai hoje? E se você não é a pessoa que deve sair hoje, quem deve sair hoje? Roberto, eu sei que meu trabalho cresceu muito, principalmente da tarefa 5 para cá. Eu tenho esse perfil proativo de ter atitude. Eu não consigo ficar parada, isso até me dá aflição quando eles não tomam atitude em nível de criatividade, em organização. A prova do Terra foi uma ideia que veio de mim. E todas as ideias que a gente teve pro Terra foram minhas. Eu tive 2 ou 3, a gente tentou desenvolver. Eu mesmo assim eu não estava satisfeita, eu falava, não, eu quero ter outra ideia, a gente tem que ter outra coisa. Então, assim, em todos esses momentos, eu acho que eu participei muito ativamente. E eu não considero, por exemplo, que a gente ganhou a tarefa do Terra porque o Max era líder. A gente ganhou a tarefa do Terra porque a gente estava muito alinhado, a gente teve uma ideia legal, a gente conseguiu fazer no prazo. E isso não teve a interferência dele. Das bolinhas, ele disse que é dele também. Ele pode falar sobre isso se ele quiser. Eu queria saber qual é a parte da ideia que é dele. É muito simples. A Karine estava conversando comigo e a gente foi se questionando como essa ideia poderia sair, como essa ideia poderia sair, podia ser aqui, podia ser ali, podia ser acolá. E ela falou, olha só, eu tenho uma ideia maluca. Eu falei, ótima ideia, então a gente pode complementar ela aqui, pode complementar ela, tudo bem. Aqui aonde? Fala o que você falou. Complementar com o quê? A gente pode complementar, por exemplo, colocando como naqueles desenhos animados, com a letra passando por baixo, a música passando... Eu não sei exatamente. Eles vão olhar isso, mesmo tudo que bem. você fique, vai ficar muito chato pra você. Aquela, sabe quando tem música com legenda que tem uma bolinha em cima que bate assim? Sim. Aí mostra de novo a cena, os 3 cantando. Aí, de repente, salta a bolinha da TV, pá, e bate num. Eu não estou dizendo que essa ideia foi exclusivamente minha, Karine. O que eu sei dizer é que eu participei da ideia tanto quanto ela. A ideia teve gênese. Quanto ela? A ideia teve gênese. Pelo amor de Deus. Então me desculpe, eu não vamos deixar isso de lado, porque isso aí não é legal. E não está sendo discutida essa tarefa. Numa empresa, não é todo mundo tem que dar ideia. Está cheio de gente na minha empresa que não é criativo e que é fundamental para o andamento da história. Então não é nenhum demérito a ideia ter sido dela e não sua. O que não pode é você dizer que a ideia é sua quando é dela. Aí não gosta. Vamos voltar para você. Então eu acho assim, eu tenho crescido, eu tenho muita coisa para mostrar ainda, eu tenho mostrado. Eu não tenho dúvidas que não tem para ninguém. Você acha que você vai ganhar um aprendiz 3? Eu acho que eu vou ganhar um aprendiz 3. E quem eu devo demitir aqui hoje? Se não for você, já que você é vitoriosa do aprendiz 3, eu tenho que tirar um dos 2. Eu acho que o Max. Primeiro, pelo menos no tempo que eu estou com ele, eu não vejo muito trabalho. Falta você. Pois não. Bom, no meu caso, Roberto, é o seguinte, desde que começou o primeiro programa aqui no Aprendiz, eu me posicionei de uma forma sempre tentando ser o mais coerente possível, fundamentado em fatos e no que eu via perante mim das pessoas que conviviam comigo na tarefa. No meu caso, eu sempre me firmei, sempre respeitando os outros e sempre tentando ser um fator agregador. Então, logicamente, eu fui num crescente. Eu acredito que eu contribuí muito, que eu fui fator em todos os momentos e exatamente por esse crescimento, pela minha contribuição, eu não devo ser demitido. E por que eu tenho que demitir o Max? Que é o que você vai falar. Você não vai mandar demitir a Karine. Não, logicamente, o que eu vou dizer, Roberto? Eu poderia dizer que eu demitiria a Karine ou o Max. Mas não, você já falou isso numa outra sala. Porque eu já falei que os conselheiros você não pode demitir, nem eu. Não, eu sei, Roberto, eu sei. Qual dos 2? Roberto, eu penso como a Karine também, exatamente porque a gente pensa da mesma forma, a gente trabalhou muito tempo junto, a gente compreende as situações e, logicamente, eu acho que a pessoa tem que se posicionar sempre, certo ou errado, não jogando, mas sim se posicionando. É aquela situação que eu comecei essa sala falando. Eu tenho aqui 3
possíveis grandes finalistas desse programa e dessa seleção, 3 pessoas que poderiam estar com a vida, poderiam ter a chance de ter a vida alterada profundamente através dessa oportunidade de trabalhar lá fora. Tem condições para isso. Acho eu, pelo menos até agora em 10 tarefas, não me decepcionariam. E vocês já podem ficar felizes, qualquer um dos 3 que sair daqui saiba que fez um grande trabalho. Mas a vida é também composta de momentos. A vida é composta de oportunidade, a vida é composta de sorte, a vida é composta de cruzamentos, de situações, de coincidências, e acabam fazendo as coisas acontecerem. Então, o fato do Nakao ter feito o que ele fez, de ter contestado, de ter errado menos, tirou ele de um processo hoje. E talvez ele ganhe o aprendiz. Não estou tirando de jeito nenhum a oportunidade do Nakao. Ele é um bom profissional. Ele precisa crescer em alguns aspectos, que eu espero que ele esteja percebendo. Ele tem ainda 5 oportunidades. Mas a decisão é a seguinte: dentro desse quadro de vocês 3, Max, Anselmo e Karine, eu vou priorizar iniciativa versus relacionamento. Eu vou priorizar as pessoas que de uma forma um pouco maior fazem da sua ação uma ação de iniciativa, de pôr a cara, de correr risco, de tentar, mesmo às vezes errado, dar ideias. E são vocês 2, portanto, Max, lamento, mas você está demitido. Obrigado. Voltem para o Hilton. Obrigado. Bom, eu não preciso mais dizer o quanto isso foi difícil. Max, um grande competidor, um pouco, às vezes, passivo. Eu fui no conselho de vocês, misturei um pouco o que vocês 2 falaram com a minha percepção, eu não tive outra alternativa. E se você levar em conta que esse é um emprego em Nova York, num local extremamente competitivo, alguém que acha que o relacionamento deve ser prioritário ao resultado, não seria provavelmente a pessoa ideal para ser levada para esse cargo. Sem dúvida nenhuma. Se por acaso a Karine acha que eu não contestei a ideia, eu contestei sim, infelizmente é a atitude de uma pessoa individualista que não consegue dividir nada com ninguém. Se você está fazendo um levantamento de ideias em equipe, é óbvio que a ideia não é apenas de uma pessoa. A coisa que eu mais aprendi aqui, você não precisa passar um por cima do outro, que você não precisa ser egoísta, que vale a pena você confiar nas pessoas, que vale a pena você estimular e motivar a equipe. De 10 tarefas, eu ganhei 8. Esse aprendiz eu não levei. Claro, em 94, o Brasil foi tetracampeão e o Romário foi a estrela. Mas aquela era foi a era Dunga. E esse aprendiz vai ser lembrado como o aprendiz do Max.